da gravação, que essa vai gerar o link, né? Uhum. Só que essa gravação aqui... Ai, eu acabei... Só um minuto. Demora um pouquinho, né, para fazer o download e depois o upload dela. E aí eu acho que só para amanhã eu devo estar conseguindo enviar. E olha, gente, eu vou deixar o chat aberto, mas qualquer dúvida, por favor, vocês me falem. Pode me interromper, porque a partir do momento que eu começar a apresentar, vocês vão sumir para mim, né? Aqui no Teams é assim. Então, se vocês quiserem deixar aqui do lado no chat também as informações das empresas de vocês, podem deixar. Hoje, diferente do Encontro 1, que a gente faz uma interação, cada um de vocês se apresenta, hoje a gente não tem isso, é só para apresentar a palestra mesmo, né? Então, de qualquer forma, eu vou começar aqui. Agora, eu queria saber se vocês estão enxergando aqui a minha tela compartilhada. Sim. Sim, Sim. Tá. Então, vou... Agora vocês não vão aparecer mais para mim e vou dar início aqui. Deixa eu botar para apresentar grande. Tá. Então, aqui, né, sejam bem-vindos aqui ao nosso encontro 4, que é o encontro coletivo. O nosso encontro ele vai falar sobre prototipagem. A palavra é um pouco difícil para alguns, mas é basicamente colocar em prática as ideias, né? Vai ser apresentado por mim. Então, temos aqui a agenda do dia. A gente vai falar o que é um protótipo, como colocar as ideias em prática, como fazer a testagem e validação da ideia, e vou apresentar uns cases de sucesso que a gente fez aqui ao longo do projeto, né? Tem uns cases, dois cases meus e mais dois de uma amiga minha, e vou apresentar também como um case mais completo de como vocês podem fazer todas as etapas, né, do protótipo. Enfim, aqui a gente está nessa parte aqui, na parte de orientação para prototipagem e validação. Então, a gente já passou por esse encontro 3, né? Que eu fiz o plano de ação, já mandei para todos, eu tenho, todos vocês aqui já receberam. Tem só algumas empresas que não fizeram o encontro 3, eu acho que são 2 só, mas não é o caso de vocês. Estamos indo para a solução, para pensar na solução. A gente já mapeou o que é o problema, né? Nesse 1, 2 e 3, e a gente agora vai pensar na solução no 4, no 5 e na atividade do empresário. A atividade do empresário é onde vocês vão testar, onde vocês vão validar o protótipo, né? E onde vocês vão desenvolver também. Então, essa atividade do empresário é para o empresário fazer, mas vocês sabem que vocês podem contar comigo para qualquer tipo de ajuda que eu possa dar, né? Qualquer tipo de orientação, qualquer tipo de coisa que eu possa fazer para ajudar vocês, eu estou aqui sempre, que vocês precisarem tirar a dúvida, né? Aqui, a gente tem uma pergunta, né? O que é para você prototipagem, né? O que é a prototipagem? Eu imagino que o Elton, por trabalhar com um ramo mais de criatividade, já saiba, né? Mas aqui eu vou apresentar para vocês o que é a prototipagem de uma forma simples. É tirar a sua ideia do papel entre aspas, né? Tirar a sua ideia da cabeça, tirar a sua ideia do papel, tirar a sua ideia, colocar a sua ideia, fazer ela tomar forma, né? Então, para isso que serve. O que é um protótipo? O protótipo, ele tem a ver com a viabilidade de um novo serviço, de um novo produto comercializado ou de um novo processo distinto adotado pela empresa.
são testagens de ideias passíveis de melhoras através da coleta de feedbacks dos clientes e ou colaboradores. Muitas vezes, quando é processo, a gente tem uma validação interna com as pessoas da empresa. Quando é produto, quando é novo serviço, aí a gente entra com essa testagem através dos clientes, né? Às vezes, ou dos intermediários, que são os representantes comerciais, ou do cliente final mesmo, né? Enfim. Aqui são levadas em conta as características mínimas do serviço, produto ou processo. Ou seja, é apenas uma idealização e representação. Então, não precisa ser nada muito fiel, não precisa ser fazer altos investimentos e tal. O protótipo transforma a ideia em algo palpável e concreto, de uma forma mais barata. Antes de investirmos investimentos maiores em tempo, dinheiro e para lançar no mercado, né? Diminui o grau de rejeição, de falhas na implantação de qualquer ideia, pois te dá tempo para aprimorar e mudar o que for necessário. Então, o que é o protótipo? O protótipo é uma forma mais barata possível de você fazer um teste dessa ideia, né? Depois eu vou mostrar alguns tipos de como esse protótipo pode ser feito. Aqui, para quem tem medo da palavra, a gente fala, não tenha medo, é mais simples do que parece. Então, eu vou apresentar umas técnicas de testagem, né? É claro que existem muito mais técnicas de testagem do que essas que eu vou abordar, mas essas daqui são as mais básicas, que basicamente todo mundo usa, né? Na verdade. A gente tem aqui o vídeo, né? Que é indicado para projetos de algo novo, que envolve muitas etapas, e assim possibilita o cliente de experimentar todo o serviço em loco, ou seja, no local, na sua totalidade. Vamos supor, nós temos um serviço muito complexo e vou dar um exemplo. Eu estou querendo implantar. Eu sou um salão de cabeleireiro, estou querendo implantar uma unha de gel diferente, sabe? Então, nossa, para você fazer isso em cada um dos clientes demanda tempo, demanda dinheiro, demanda tudo isso. Então, para deixar mais prático, a gente pode mostrar um vídeo de como a gente pretende fazer e se o cliente se interessa ou não nisso. Antes da gente comprar aparelhagem, comprar um monte de coisa que envolve, né? Então, a gente faz um vídeo demonstrativo, e a vantagem é poder compartilhar com pessoas de diferentes competências, que também podem emitir suas opiniões sobre a inovação proposta. O vídeo hoje em dia é muito fácil da gente compartilhar. Depois do vídeo pronto, a gente chega e compartilha pelo WhatsApp, enviando também, colocando no YouTube. Tem vários jeitos de a gente enviar o vídeo, né? O link do vídeo, enfim. É bem mais fácil quando o nosso serviço ou produto é mais complexo. E também pode ter um baixo custo de produção, dependendo do orçamento de cada empresa. Pode ser amador ou profissional. É de fácil compartilhamento e acessibilidade, né? Então, você pode gravar um vídeo usando seu celular, não precisa ter vários equipamentos legais e tal, mais caros, né? Isso a gente faz quando a gente já tem um lançamento, quando o protótipo já foi validado e a gente vai lançar, aí é bacana fazer um videozinho um pouco mais profissional. Mas quando a gente está na etapa de prototipagem, não tem problema algum que o nosso vídeo seja amador, contanto que ali passe toda a ideia que a gente está tendo, né? Passe a essência da nossa ideia e a nossa linha de raciocínio, para que os outros possam entender e que possam emitir o feedback, né, que é a opinião. Então, nós também temos o desenho. Desenho que eu digo não é um desenho bonito, é um desenho simples, igual está a imagem aqui, né? Aqui é um exemplo de um aplicativo, e o desenho bom que você pode fazer vários, né?
é uma das opções mais simples, que envolve menos recursos, possui infinitas possibilidades para ser explorado, é de fácil modificação e de comparação entre as opções. Então, você pode fazer um desenho de uma coisa, um desenho de outra, e comparar, né, o que fica mais legal, mais bonito. Eu lembro que a gente fez na nosso ciclo passado, a gente fez uma testagem, né, que era uma cartela dos produtos para os representantes comerciais apresentarem para os clientes externos. Então, essa empresa ela fez umas 3 ou 4 opções, né, de como seria disposto os elementos, né, na cartela, e a gente escolheu uma que o pessoal gostou mais e achou que era de mais fácil entendimento. Então, essa é a facilidade do desenho. Também pode ser um desenho que não é um desenho figurativo, né? É um desenho no sentido de dar forma, de elaborar, de fazer uma coisa primária, né? Indicado para ela, nesse caso, planilhas e documentos. A gente pode fazer um desenho deles, do que vai ter nessas planilhas, do que vai ter nesses documentos. No ciclo passado, a gente desenhou um planejamento de mídia, ou seja, a gente fez um planner à mão mesmo, e depois passaríamos para a planilha, no caso, para o próprio Canva, né? E lá estavam todas as datas comemorativas, que a empresa era uma empresa de presentes, né? Presentes e floricultura. Então, a gente colocou isso em prática, esse planejamento de mídia, numa planilha assim desenhada à mão, só escrevendo o que teria em cada coluna daquele planner, né? É indicada para elaboração e testagem de processos internos, muito bom para quem está fazendo aí planilha financeira, para quem está fazendo planilha também, como eu falei, de planejamento de mídia, ou alguma planilha de processo. Então, qualquer um desses processos, né, tipo, começar um fluxograma, ou fazer um levantamento de público-alvo. Então, isso é bem bacana, né? Possibilidade de edição e de confecção de mais de um tipo com finalidade comparativa também, né? E requer menos habilidades ou softwares específicos. Esse desenho ele pode ser virtual, a gente pode fazer uma planilha que é um protótipo de planilha, antes de realmente preencher a planilha, ou um protótipo de documento, igual também já fizemos de papel timbrado para orçamento. Isso é muito legal, porque deixa o orçamento com uma cara de um pouco mais profissional, né? E isso a gente foi fazendo ou à mão, ou mesmo no Excel, no Word. São softwares, sim, mas são softwares que todo mundo tem instalado no computador. Então, não requer softwares que eu digo específicos com habilidades maiores de edição, como um Photoshop, um Corel, um Illustrator, né, ou até um software mais elaborado de 3D. A gente não vai ter isso. A gente pode fazer tudo na base do desenho no primeiro momento. Também temos a simulação, onde a gente pode performar diversas situações, as quais um novo serviço, processo pode gerar, né? Não serve tanto para produto, porque o produto a gente vai ver um pouco mais para frente o que é bom, né? Mas a simulação é você chegar e eu quero implantar um serviço, convidar ali 5, 6 clientes e aplicar esse serviço novo nesses 5, 6 clientes e perguntar para eles o que eles acharam daquela experiência de ter aquele serviço, né? Às vezes a pessoa fala, eu achei muito igual a tudo que você oferece, não precisa ter um novo,
ou fala, não, isso é muito diferente, eu consumiria também, né? Então, a vantagem é o alto grau de realismo em relação às demais possibilidades. Essa opção pode ser escolhida quando 100% do novo serviço ou processo pode ser encenado, entre aspas, em loco. Então, se eu tenho algum processo novo na empresa, igual uma das nossas empresas aqui está pensando em fazer uma nova seleção assim de processos no sentido de que todo mundo fazia tudo. Agora a gente quer colocar o processo, cada uma fazendo uma coisa específica, né? É costura. Então a gente quer fazer uma célula, onde uma pessoa só faça uma máquina, outra máquina, outra máquina, e quando sair ali daquela célula, daquela linha, já sair tudo pronto, para que a gente possa aproveitar melhor as habilidades das costureiras, né? Porque quem não é do ramo, eu acho que não sabe, não sei se sabe, mas tem gente que é melhor numa máquina, gente que opera melhor outra máquina, e acaba que a qualidade da peça ela aumenta, né? Então, isso é um serviço, não, um processo passível de simulação dentro da própria empresa para ver se vai dar certo ou não. Então, é melhor a gente testar antes da gente realmente perder tempo, às vezes investimento, colocando ali um novo processo que pode ser que não dê certo, né? Então, vamos economizar fazendo o protótipo. Também temos a maquete. Isso foi uma maquete super amadora, né? Dá para perceber, mas foi uma maquete desenvolvida dentro das nossas prototipagens, né? A vantagem, ela ajuda a antever as necessidades de ajuste em layout do espaço físico, reorganização do local de trabalho ou nova movimentação dos clientes numa loja, né? O fluxo de clientes. É indicada para casos em que o projeto da inovação envolve mudanças de layout na loja, mudanças na estrutura física ou na reorganização do local de trabalho. Então, isso daqui era uma fábrica de embalagens. Aqui, cada um desses blocos é um setor ou representa uma máquina. O que foi feito aqui? Muitas vezes o produto ele era começado a fabricar aqui embaixo e ele vinha para cá, depois ele voltava para baixo, depois ele vinha para o lado. Isso que, quando a gente fala em larga escala, numa fábrica, numa indústria, está demandando tempo. Tempo é produtividade, produtividade é dinheiro. Então, por que não reorganizar essa fábrica do jeito que o produto comece a ser feito aqui, vai para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá e termina, né? Aqui. Então, de uma forma orgânica, foi uma nova circulação, um projeto de onde colocar as máquinas e as pessoas para que esse fluxo andasse melhor, e foi feito através de uma maquete de isopor. Ali os blocos eles são totalmente mutáveis, é só você puxar, tirar e colocar no novo lugar para você ver qual a melhor organização do local. A gente aqui também, sem ser a maquete, a gente tem o mocap, né? Muita gente aqui chama de boneco, eu chamo de boneca, no Rio de Janeiro a gente chama de boneca, mas muita gente chama de boneco. Então, esse mocap é muito utilizado para quem quer fazer um produto. Eu disse, né, anteriormente que a gente ia ver questão de produto um pouco mais para frente, e isso é indicado para quem quer fazer um produto. Para simular diversas situações as quais o novo produto pode gerar. Tem um alto grau de realismo em relação às demais possibilidades, e atenção para que essa opção pode ser escolhida quando 100% do novo produto pode ser encenado com materiais mais baratos. Então, aqui a gente tem uma foto de algo que pode ser um creme, um creme de cabelo, um creme hidratante, um creme de qualquer coisa. Aí a gente insere ali como a gente vai colocar o rótulo, como a gente vai colocar as informações,
podemos ver diversos tipos de embalagem. A gente tem aqui um tipo de embalagem só, mas a gente pode colocar o mesmo produto em outra embalagem, numa embalagem de vidro, numa embalagem de plástico. Ou se a gente quiser dar uma lembrancinha para alguém, a gente está fazendo um evento especial e a gente quer dar uma amostragem, sabe? A gente tem um produto em escala maior, vamos supor, a gente fabrica, também foi um caso, nós fabricamos 1 litro de essência, né, para o ambiente. Então, mas a pessoa ela quer experimentar se ela gosta daquela essência naquele ambiente antes de investir em 1 litro. Então, a gente vai fazer um frasquinho ali de 30 ml, né, que é aquele borrifadorzinho só, de leve, que a pessoa vai usar 1, 2 vezes e vai dizer se gostou ou não, né? Então, isso serve muito para esse tipo de coisa. E esse nosso mockup do vidrinho menor, ele virou um kit, né? Um kit com vários fresquinhos pequenininhos, que a pessoa ali usava vários deles e depois comprava em escala maior, né? No caso, 1 litro ou 500 ml, o que ela gostasse mais ou que ela achasse que se adequasse melhor ao ambiente. Porque a gente estava falando de essências muitas vezes para escritório, clínica e ambientes corporativos, né? Não só essências para casa. Então, a pessoa tinha ali várias amostrinhas para poder escolher. Então, a gente fez através dessa parte do mockup. Pegou alguma coisa, uma embalagem que já existia de uma outra coisa, tiramos o rótulo, colocamos outro rótulo e, óbvio, colocamos o produto dentro, mas ali já foi possível ver uma resposta das pessoas que iam testar, né? Então, esse é o mockup. Esse mockup aqui, ele é feito com materiais mais baratos, né? Então, se a gente está testando uma embalagem, a gente pega uma bem baratinha, com plástico bem baratinho e coloca só no formato ou outras coisas e vai gerar esse mockup, né? Quando a gente já tem o nosso mockup bem mais desenhado, já vira uma peça piloto. A peça piloto ela já é uma peça que ela já é com material e mais um pouco próxima daquilo que a gente vai fazer, né? A gente mostra, eu estou mostrando aqui uma peça piloto de roupa, né? Do vestuário, mas a gente tem diversas peças pilotos de tudo que a gente pode esperar, né? A peça piloto, ela pode ser feita 1, 2, 3, 4, 5. Tem vezes que no ramo do vestuário a gente faz 7 vezes uma peça piloto até que ela se ajuste bem aos padrões que a gente quer, né? Aqui a gente tem algo mais aberto a ajustes e mudanças. Os materiais também podem ser mais baratos, buscando validar o visual, tamanho e funcionalidade, mas ele acaba evoluindo para o material final depois, né? Podem ser feitos de vários diferentes, dando espaço para comparação entre as opções. Eu digo vestuário, né? Vou dar um exemplo de vestuário. Às vezes nós queremos fazer uma grade. Então, qual é o nosso tamanho do nosso P, do nosso M, do nosso G? Até a gente chegar àquela grade perfeita que vai se encaixar no P, no M, no G, às vezes a gente faz a modelagem, né? E coloca em prática e, putz, ficou muito pequeno. Então, isso daqui não vai dar para ser um G. A gente transforma isso num P e o G a gente vai aumentar tantos centímetros, 4, 5 centímetros, né? Então, mas com um material já que vai ser feito para que a gente possa ver possíveis defeitos. A diferença entre o mockup e a peça piloto talvez esteja na maior possibilidade de achar defeitos e corrigir esses defeitos antes de colocar o produto no mercado,
né? Nós temos aqui também o que eu chamo de piloto virtual, mas isso nada mais é do que um layout que a gente faz, né? Aí sim, esse já é um pouco mais complexo, no sentido de que a gente tem um alto grau de realismo e possibilidade fácil de mudanças e ajustes, né? Também aquela possibilidade de comparação, mas a gente tem que ter um pouco mais de habilidade nos programas específicos, né? Para simular, é indicado para simular o layout do produto sem gastar com insumos. Pode ser feito em imagem ou em 3D, né? Em 3D, claro, vai ser muito mais caro, mas às vezes necessita o negócio que faça em 3D. Se você tem essa possibilidade, se você tem esse orçamento, o quanto mais real, melhor. Mas isso às vezes serve para um folder que a gente está fazendo, para uma cartela de cores, para um rótulo, para alguma coisa assim, para uma pasta que a gente vai entregar para os nossos clientes, com orçamento, igual eu falei antes do orçamento. Qualquer coisa que a gente possa simular virtualmente é bom, porque isso daqui a gente pode trocar. Eu quero essa letra um pouco maior, eu quero essa logomarca para baixo, eu quero que tire isso daqui. Então, a gente vai ajustando conforme a nossa necessidade, ou a necessidade do nosso cliente, que diz, olha, eu achei isso muito grande, eu achei isso muito... o formato está estranho. Então, a gente pode simular esses ajustes, né, virtualmente. Para isso, a gente também tem, como eu falei, que era um pouquinho mais caro, o projeto 3D. O projeto 3D ele é muito semelhante à maquete do local, né? Porque hoje em dia a gente tem 3D tanto para arquitetura, aqui é um ambiente, então circulação de ambiente e tal, ou pode ser também um produto, porque a gente também pode fazer produtos em 3D antes de fazer o mockup, né? Para quem tem essa viabilidade. Tem lugares que não tem lugares que não se interessam em ter, porque realmente ainda é uma coisa que precisa de uma mão de obra cara, de produtos, de programas caros, e nem todo mundo sabe fazer. Mas é uma possibilidade também para quem quer algo muito, muito realista. Então, aqui, para os casos em que a ideia envolve mudanças no desenvolvimento de layout físico no espaço da empresa, mudanças na estrutura, né, reorganização de móveis ou ambiente de trabalho, né? Tem um custo um pouco mais elevado, mas há um grande potencial de realismo e de modificações sem gastar com insumos, dos modos mais ecologicamente corretos, né? Então, a gente pode também, do mesmo jeito da maquete, colocar móvel para lá, móvel para cá, para onde vai a saída, para onde vai o fluxo, serve muito bem para processo também, né? Que a mudança de layout na empresa é uma mudança de processo, então tem essa opção. Então, quais são as ações que estão envolvidas nessa testagem de ideias? A gente separou aqui as ações, né, em uma linha temporal. Essas ações, elas começam através da ideia, que é desenvolver a ideia a ser prototipada com todos os seus passos, como se fosse um passo a passo, né? Isso a gente vai fazer no próximo encontro, que a gente individual, no caso, que a gente vai definir o que vai ser o nosso protótipo. O que a gente vai, qual é a ideia que a gente vai colocar em ação, né? Então, a partir da definição dessa ideia, a gente vai formar um passo a passo, escolhendo um dos modelos anteriores que eu expliquei, para a gente ver como a gente vai dar sequência no restante desse processo, né? Vai ter a apresentação, que é a execução do protótipo, faz em que se coloque em prática a ideia gerada a partir de uma questão, né? De uma questão, de uma ideia, de uma inovação, de uma resolução de um problema, né? Depois temos a testagem,
que é desenvolver um roteiro de entrevista para ser aplicado aos testadores. Esses testadores, quem são? São pessoas escolhidas pela gente, né? Pessoas que têm a ver com aquilo que a gente quer apresentar. Como eu falei antes, no processo, provavelmente os testadores vão ser as pessoas que elas estão dentro da nossa própria empresa. Quando é serviço e produto, esses testadores vão ser pessoas de fora. Às vezes a gente quer testadores que sejam leigos, às vezes a gente quer testadores que sejam experts em alguma coisa, né? Daquilo que a gente vai apresentar, ou a gente pode separar um grupo de leigos, um grupo de especialistas e recolher o feedback de ambos e fazer esse próximo passo, né, que é a validação. A validação é a aplicação dessa entrevista em busca das opiniões para aprovar, modificar ou reprovar a ideia antes da gente implantar. Então, muitas das vezes a gente reprova a ideia e não é porque a ideia foi ruim, é porque a ideia ela precisa de muitos ajustes. A gente volta, então, para essa parte aqui de ideação. A gente chama, né, de ideação, que a gente desenvolve os ajustes necessários ou uma nova ideia baseada onde? No feedback, através da validação. Então, a gente pode voltar para esse lugar e aqui ir fazendo todos os passos novamente até a validação completa, caso seja uma solução ou algo extremamente necessário, ou a gente vai abolir a ideia, né? Viu que um produto não deu certo? Ok, a gente não vai ter mais aquele produto. A gente pode criar novos produtos pensando numa mesma solução, mas aquele produto deu errado. Não gostei, não funcionou comigo, ou aquele serviço não foi legal, ou ou alguma comunicação visual que a gente fez não ficou bonita. Então, o que a gente vai lá? A gente volta e se não der certo, a gente tem que começar do zero, né? E, por fim, validada a ideia, a gente vai para a implantação. A implantação é com a ideia já aprovada e ou modificada, ou seja, mesmo se ela voltar para cá e depois a modificação deu certo, a gente vai para a implantação. É a fase que realmente colocamos ela em prática em escala maior. É quando você vai dar o aval de ok, aquele processo está legal, a gente vai fazer isso a partir de agora na nossa empresa, ou ok, o nosso produto deu certo, vamos lançar ele, ou ok, nosso serviço foi muito bom, vamos lançar ele, né? Aí parte para implantação. A implantação já é outra parte. A gente aqui está falando sobre prototipagem, a implantação é quando a gente resolve de fato já colocar em prática dentro do nosso negócio. Também tem outras técnicas que, ao decorrer do processo, a gente vai saber sobre implantação, né? Então, como validar ou não a ideia? Essa é a grande questão. Buscando feedbacks, né? Opiniões, sugestões, críticas, erros e ajustes. Então, as opiniões, elas são muito boas no sentido de que as opiniões que são válidas, né? As opiniões assim, não funcionou para mim, não gostei, não me senti bem usando tal peça, ou não me senti legal com tal produto. As sugestões é quando a pessoa gosta do que já viu, mas ela tem sugestões para você deixar ainda melhor. Não é que ela não gostou, é que ela falou, olha, eu gostei muito, eu compraria, daria super certo, mas eu ainda acho que pode melhorar mais um pouquinho. Então, a gente vai colher tudo isso. Já anota no caderninho, anota em alguma coisa, ou faz uma planilha no Excel, enfim, isso daqui, o jeito que vocês vão colher esses feedbacks, opiniões e sugestões, demanda muito do jeito que vocês vão fazer o protótipo e do modo que vocês acham mais viável, né? Mas escrito já está de bom tamanho, tanto que você possa aplicar isso no teu produto, serviço ou processo.
né? As críticas, elas têm que ser muito bem analisadas, no sentido que às vezes tem críticas que são absurdas. A gente não pode duvidar nunca do potencial do ser humano de falar coisas inimagináveis, né? Existem aquelas críticas que a gente fala que são críticas construtivas, que são assim, ó, aquele não ficou legal, mas eu tenho um argumento plausível para dizer por que não ficou legal, e é aquela crítica que ela é infundada. Assim, ai, mas você precisa fazer isso com outro, no material tal e tal e tal, e é um material caríssimo, que não está dentro do seu orçamento, não está dentro da sua realidade, você não tem interesse. Então, esse tipo de crítica, ou críticas maldosas mesmo, existe isso muito. Então, a gente tem que saber também filtrar e saber como lidar com essas críticas, se elas são aplicáveis ou se elas não são aplicáveis dentro do da nossa ideia. Então, a gente não deve se abater por essas críticas, mas usar ela ao nosso favor, porque nem toda crítica é uma crítica ruim. Críticas, elas fazem parte e elas fazem a gente crescer e melhorar, né? E erros e ajustes. Às vezes a gente vai errar. E a gente errando, o quê? A gente vai ter que ajustar. A gente vai procurar o que deu aquele erro, né? E procurar o que a gente pode fazer para ajustar e como ajustar. E é aí que entra retroagir todo aquele processo, né, naquela linha temporal da prototipagem que eu apresentei e ajustar até que ela seja validada, né? Isso é muito importante, porque se você errar em larga escala, você vai perder muito dinheiro ou muito tempo. Por isso que o protótipo é importante, porque ele te permite ter erros e ajustes e ter a segurança de ter erros e ajustes, né? Então, a gente não gosta de errar, ninguém gosta de errar. Claro que a gente quer que a nossa ideia seja aprovada de primeira, mas quando a gente trata de investimento, hoje em dia, qualquer investimento é um investimento. Então, a gente tem que agradecer por ter dado erro naquela parte do protótipo. E quando dá erro na parte da produção, é uma dor de cabeça. Então, serve para antever problemas e erros e proporcionar ajustes. Então, como conseguir? Como conseguir esse feedback? Como conseguir essa opinião, né? Perguntando para as pessoas que a gente vai escolher, que são os testadores, como eu falei para vocês. Mas nada mais é do que perguntar. Escolher pessoas para perguntar. Não precisa ser uma coisa engessada, não precisa ser um formulário, não precisa ser um roteiro, um roteiro de perguntas. Olha, eu vou te fazer uma pergunta. Não, conversa. Você vai ter um roteiro aqui dentro, né? É óbvio que são as perguntas-chave que vocês vão ter que fazer, mas vocês vão perguntar como se fosse uma conversa. Isso flui muito melhor, isso traz feedbacks de muito mais qualidade do que uma coisa engessada, do que um formulário que você tem que escolher qual é a letra que você gostou mais. Essa, escolhe essa, clica naquela. Qual é o que você gostou mais? Aquela. É muito mais produtivo, muito mais legal e muito mais inteligente quando você deixa essa conversa aberta para que a pessoa se sinta à vontade para dar as críticas construtivas, as opiniões e as sugestões para aquilo melhorar. Então, quanto mais a pessoa falar, quanto mais você colocar essa pessoa que vai testar para falar, não importa se é pelo telefone, pelo WhatsApp, pessoalmente, não importa. Quanto mais você der abertura para ela falar, mais qualidade vai ter o seu feedback. E o questionário de validação? Como é que a gente faz esse questionário? Nós vamos selecionar perguntas que são pertinentes ao nosso protótipo. Se eu estou prototipando um produto,
eu vou perguntar se a pessoa conseguiu mexer no produto, usar o produto, o que está dentro do produto foi bom. Se eu estou fazendo alguma coisa de restaurante, é um produto. Se o sabor ficou bom, se ficou ruim, se eu estou fazendo direito, se, sabe? Se serviço, se você está proporcionando um serviço, eu volto na questão do salão. Será que eu machuquei muito a pessoa na hora de fazer o serviço? Porque às vezes alguma coisa de beleza a gente acaba machucando alguém, né? Assim, como daquele primeiro exemplo que eu falei de unhas de gel, né? Que são aquelas unhas mais duradouras. E quando você vai aplicar, o dedo fica sensível. Então, você pergunta, como é que foi? Foi confortável para você? Qual foi a experiência que você teve? Você gostou do resultado? Tudo isso em relação aí o serviço que a gente está proporcionando. Aí, perguntar sobre a experiência que a pessoa teve em contato com esse serviço. E em relação aos processos, né, questionários de validação, para a gente ver aos nossos colaboradores se deu certo ou não, né? Se eles se sentiram bem naquele processo, se eles acharam que, ao invés de ajudar, atrapalhou, se eles acharam que sobrecarregou mais um lado e deixou o outro lado ocioso da fábrica, por exemplo. Então, isso é assim que a gente vai fazer o nosso questionário. Primeiro vendo quem é o nosso grupo de testadores. E quando eu falei entre pessoas leigas e pessoas com experiência naquilo, quando eu posso fazer alguma coisa de publicidade. Então, eu vou fazer esse protótipo para pessoas que são meus clientes, que eles não entendem nada de publicidade, vou ter um tipo de feedback e posso fazer para aquelas pessoas do nicho de design e publicidade, que eu vou ter outro tipo de feedback, né? Então, o questionário vai mudar um pouquinho ali na linguagem que a gente vai aplicar. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns cases de sucesso que foram feitos nesse projeto. Mas antes de apresentar os cases, eu gostaria de saber se vocês têm algumas perguntas, alguma coisa, alguma consideração para fazer. Não, Bruna, no meu caso, bem tranquilo, tá? Também não. A princípio, eu vivenciei alguma coisa parecida no Startup Weekend, que participei recentemente, Bacana. então ele já tinha toda essa parte de validação, coisa nesse sentido. Bacana, bacana. Não, mas se tiver também alguma coisa que eu deixei de falar, porque o Startup Weekend foi uma coisa muito mais completa do que isso aqui, pode também trazer para a gente. Eu acho que é válido, sabe? Não, na verdade, tá bem explicativo, na verdade, o formato, né? O formato é esse, apesar de lá ter uma dinâmica um pouquinho diferente, mas é isso aí, é a testagem, a validação, não validou, pivota, volta com outra ideia, ajusta a ideia e até Sim, ficar sim. pronto, só porque lá tem um limite, né? E aqui tu consegue fazer várias vezes, né? Até ficar 100%. É que lá também deve ter tipo um workshop, né? E você acaba que você tem que fazer e validar um produto, que é igual o Empretec, né? Uhum. Eu não sei se você já chegou a fazer o Empretec. Não, Empretec eu não fiz, mas eu já conheci já quem fez, assim, e também é bem válido, assim. Você desenvolve uma marca do nada e você faz um produto ou serviço que você tem que prototipar e vender, né? Então, também faz parte do Empretec essa parte. Não que o Empretec seja só isso, né? Mas tem isso. Então, muita gente já sabe disso por conta de ter feito Empretec, né? Cases de sucesso aqui, eu trouxe a Floricultura Paraíso. É uma floricultura muito famosa aqui, eu não sei se vocês todos conhecem, né? Fica até perto da Andréia, né? A gente trabalhou. Oi? Bem pertinho. Bem pertinho. A gente trabalhou, né? A atuação era decoração, presentes e jardinagem. Também eles vendem móveis e etc.
A empresária foi a Jennifer Auras, que desenvolveu junto comigo, e o problema era baixa produtividade e muitos erros das floristas ao desenvolverem os arranjos. O protótipo foi uma simulação física, um mock-up, né, da embalagem a ser padronizada. Então, o que acontecia? A floricultura ela tinha muitas cores de embalagem, muitas cores de fita e muitas cores de papel. Aí as floristas elas ficavam perdidas, porque elas não sabiam qual cor ia com o que naquela situação e, enfim, acabava que às vezes elas tinham que perguntar para a Jennifer e nem sempre a Jennifer estava lá disponível e acontecia de gerar um gargalo na montagem dos buquês, dos arranjos e tal. Então, isso acabava dificultando o processo, né, da empresa. Então, a gente fez... Ai, peraí. Eu vou parar de compartilhar aqui, porque eu tenho que compartilhar com áudio. Incluir som. Bom, a Floricultura Paraíso, né, tem esse logo. Então, eles viram que os clientes eles não gostavam de ter Floricultura Paraíso escrito assim na frente da embalagem, né? Já começou por aí. Então, desse logo, eles tiraram aqui um símbolo. E seria um símbolo que ficaria tom sobre tom, né, na embalagem. Aquilo ali foi um mock-up muito baratinho que eles fizeram, né? Não mandaram imprimir nada, não fizeram adesivo, fizeram na própria impressora a folhinha, né, numa cor parecida com a embalagem e que remetia à floricultura, mas não estava escrito Floricultura Paraíso, né? Que isso era uma queixa dos clientes, então eles já levaram em consideração essa queixa dos clientes. Queixa não, assim, comentário, né? Então, viraram essas embalagens, eles escolheram, que falta uma caixa pequena aqui também. Bruna, acho que para mim não tá aparecendo aqui a tua tela. Para mim também não. Ai, gente. Eu achei que tu estava procurando. Ai. Foi agora? Agora sim. Ó. Tá aparecendo? Sim.
Bom, então voltando, agora aparecendo, os clientes, era disso aqui que os clientes não gostavam, sabe? Que tivesse estampado na embalagem. Então, eles pegaram a logo, pegaram esse símbolo, né, e transformaram na representação da floricultura na embalagem, né? Então, ficou assim, ficou tom sobre tom, não deixava de ser Floricultura Paraíso, só que não tinha aquela etiqueta branca escrito aquele nome, né? Uma propagandinha assim, né? Porque aquilo ali, quando você ia dar de presente para a pessoa, já vinha aquela etiqueta branca do nada, assim, escrito Floricultura Paraíso. Muita gente reclamava, né? Reclamava na boa, mas reclamava. Então, eles já corrigiram uma outra coisa, né? Eles estavam padronizando, aproveitaram e já colocaram ali um feedback antigo, né, deles. E como eu falei, eles fizeram a caixa, eles compraram, mas compraram bem baratinha. Isso daqui eles imprimiram na impressora deles mesmo, sabe? Ainda não fizeram nem etiqueta. Agora sim, né? Porque foi uma transição de 2021 para 2022. O que acontece? Eles tinham ainda muitas embalagens guardadas, né? Em 2021. Então, eles deixaram escoar para não perder dinheiro até o final de 2021, e em 2022 eles vieram com essa padronização. E essa padronização não foi só a embalagem verde, porque nem todo mundo vai querer o verde, né? Então, eles fizeram 8 cores básicas. E todas essas 8 cores tinham ficha técnica de como é que deveria ser. Embalagens, fitas e papel de seda. Então, não tinha mais dúvida, as floristas já conseguiam agir sozinhas, acabou aquele monte de coisa, aquela monte de bagunça, aquele monte de dúvida, e ficou assim bem padrão, sabe? Foi padronizado nessas cores que eu estou mostrando aqui, e todas essas cores tinham todos esses elementos. A gente teve aqui a Cassis, né? Que também foi um protótipo muito simples, gente. O protótipo mais simples do mundo, acho que foi o deles, e deu muito certo. Ela é uma empresa de atuação que ela desenvolvimento de softwares. O empresário é o Sionei Giovanella. O problema era mapear os processos da empresa, e o protótipo foi um fluxograma completo dos processos. Então, o que acontece? A empresa, ela é de tecnologia, mas ela não tinha mapeado os processos. Só que estava dando um certo gargalo, que esse gargalo estava dando atrasos na entrega desses softwares, ou nas atualizações, ou nas modificações desses softwares, né? Então, a gente precisou mapear o processo, e eu lembro que o Sionei, ele me entregou uma folha de papel mesmo, assim, em branco não, é uma folha de papel normal, A4, escrito em caneta, com as setinhas puxadas. É isso que eu falo do desenho. Aquilo não era um desenho figurativo, era um desenho do fluxo, né? E que gerou isso aqui.
através desse fluxo, né? Nem precisa entender muito do fluxo, não, mas deu para ver ali que a gente mapeou tudo certinho. Quando era assim, tinha lá a proposta do que era para fazer quando sim, se tivesse aprovado, se tivesse reprovado, para onde tinha que voltar. E acabou que a gente descobriu nesse programa que ele tinha um gargalo, era no desenvolvimento. Então, a gente acabou abrindo um fluxograma secundário para o desenvolvimento, para saber em que parte do desenvolvimento que estava dando atraso, né? Então, para isso que é bom todas as empresas terem um fluxograma, para que possa ir certeiramente onde está dando atraso. Isso economiza muito tempo, aumenta a produtividade e deu muito certo. A Cassis é uma empresa que está até no Centro de Inovação de Blumenau, né? É uma empresa bem reconhecida aqui de sistemas na região, e é bem bacana apresentar uma solução para uma empresa que tem uma maturidade tão grande e que está presente em lugares tão importantes, uma solução tão simples. E isso que eu digo do protótipo, por que é tão bacana, né? Aqui não foi um protótipo que eu fiz, foi um protótipo que outra pessoa, uma colega de consultoria minha fez, foi esse Alex Bar. A atuação do bar era bar especializado em cervejas artesanais. O empresário é o Alessandro Sandri. O problema era treinar funcionários na montagem de pratos. Nossa, passou um caminhão aqui. Espera aí. Treinar funcionários na montagem de pratos e quanto às especificidades dos estilos de cervejas oferecidos. Era um treinamento, basicamente, mas que os funcionários pudessem acessar aquilo quando fosse necessário. Então, o protótipo foram fichas técnicas simplificadas na linguagem dos funcionários, porque nenhum funcionário é sommelier de cerveja. Então, aquilo ali foi adaptado à linguagem simples deles, para montagem de pratos informativos sobre cervejas e harmonizações. Então, foi feito no Excel essa ficha técnica, né? Aqui, o prato, né? Nesse caso, foi o mix crocante. Então, esse mix crocante era o quê? Amendoim, pimenta, milho e chips, né? Então, era 80 gramas disso, 80 gramas disso, 50 gramas disso, 20 gramas disso. Então, padronizou certinho. Essa minha amiga é engenheira de alimentos e sommelier de cerveja, né? Uma das nossas consultoras, então ela era bem qualificada para fazer esse tipo de protótipo. Ela fez essa ficha técnica, né, do mix e de todos os outros pratos e as observações. Como servir? Ela colocou, em vez de medidas assim perfeitamente, ela colocou em canequinha. Então, eles tinham canequinhas lá para medir. Era muito mais fácil do que vamos pesar toda vez que a gente for fazer, né? Então, eram 4 canequinhas, uma de cada coisa. E a harmonização para eles servirem era com Pilsen, com APA e com a Weiss, né? E também aqui eles fizeram a ficha técnica da cerveja, do chopp, né, na verdade, para que o funcionário pudesse identificar e oferecer, né, a harmonização, também que fizeram a harmonização. Então, eles esmiuçaram o que era de fato necessário para o funcionário falar. Depois eles tiraram, com a validação, eles tiraram esse corpo, né? Porque raramente uma pessoa que não seja especializada em cerveja vai chegar, qual é o corpo da cerveja, né? Como ela é encorpada ou ela é um pouco mais fluida, né? Então, eles tiraram esse corpo, aí ficou coloração negra, sabor médio, amargor médio, sabor tostado, café, chocolate, caramelo e aroma de café, chocolate, cacau e cereal torrado. As observações, a harmonização de tábua de frios
e cone de frios. Então, isso daqui padronizou lá dentro na linguagem simplificada dos funcionários. Outro protótipo também dessa mesma pessoa foi no CrossFit Blumenau. Creio que muita gente possa não conhecer o ambiente, mas conhece. Né? Então, a atuação é academia. O empresário era William, não sei falar o nome, Mancheniak, não sei. Problema: aumentar o número de alunos em determinados horários específicos na academia, e o protótipo foi um vídeo demonstrativo de uma nova modalidade de aula que começaria a ser oferecida na academia. Aí, para passar isso pelo WhatsApp e para prospectar novos alunos, né? Para esses horários que tem menos fluxo. Isso foi um vídeo gravado pelo celular mesmo, né? Depois eles editaram e tal, e colocaram lá nas redes e foram compartilhando esse vídeo, né? Eu queria saber se vocês querem ver mais protótipos. Tem um protótipo que eu gostaria muito de apresentar para vocês. Eu não sei se vocês... não sei o nosso tempo aqui. Eu acho que dá para... Aqui a gente já está no fim, né? E esse protótipo que eu fiz é um protótipo, eu vou fechar aqui, vou dar o fechamento e vou mostrar, se vocês quiserem eu mostro ele, que tem as perguntas. Então, dá para mostrar como é que foi feita esse questionário de validação e tem todas as orientações ali dentro do protótipo, né? Não sei se vocês querem ver, se já está bom. Pode passar. Tá. Então, só vou fechar aqui. Tem um site do Ali. Esse site se chama Banco de Protótipos. Então, você ali tem várias questões e várias problemáticas, né? Aumento na base de clientes, canais de comercialização, capacitação de equipe, comunicação interna, e vem gestão financeira, marketing digital, metas, modelo de negócio. Então, dependendo da sua necessidade, você acessa o bancodeprotótipos.com.br, clica nisso e vai aparecer todos os protótipos que já foram feitos nesses 6 ciclos de Projeto Brasil Mais. É bem interessante porque vocês podem ver ali muito mais das coisas que eu mostrei, contando o problema e contando qual foi a solução. Então, fica aí a dica, o bancodeprotótipos.com.br. Eu só vou passar o link para vocês depois, tá? Porque, como eu falei antes, se eu passar o PDF, o link, tudo, o pessoal vai acessar, o pessoal hoje mais tarde vai acessar e depois não vai aparecer, né? Então, a gente deixa para depois isso. Queria saber se tem alguma dúvida antes de eu mostrar o outro protótipo que eu falei. A princípio, não. Não. Então, por fim, a dica mais importante é: não se apaixone demasiadamente pelo que está sendo testado. A função do teste do protótipo é justamente descobrir possíveis gargalos, erros, falhas, desvios e entre outros, no novo serviço, produto ou processo. Uma resposta negativa pode salvar sua empresa de maus investimentos. Então, por mais que você seja encantado com a ideia nova, que você acha que foi maravilhosa,
Se você ficar muito focado que ela é muito maravilhosa porque foi você que idealizou, acaba que é prejudicada, né, no sentido de que você fica com olhos fechados em relação à resposta negativa. E uma negativa, ela nem sempre é ruim. Uma negativa, ela realmente pode salvar sua empresa ou seu investimento, né, em alguma coisa que, teoricamente, não daria certo. Então, tua hora de errar é ali. Então, muito obrigada, né? Eu vou sair aqui desse slide. Eu vou mostrar aqui um protótipo que foi muito completo. Deixa eu ver. Ali que você comentou ali do não se apaixonar pelo projeto ali, né? Isso ali a gente comentava muito que é para a pessoa se apaixonar pelo problema, não pela solução. Gostei disso, hein? Porque quando tu se apaixona pelo problema, daí tu começa a ter viés diferente, assim, de se já não tem alguém que resolve, ou outras formas que resolve, para te poder criar engajamento para essa tua ideia, porque senão tu não consegue criar engajamento. Se outras pessoas já resolvem, vamos dizer, de outra forma, que seja mais simples, se o teu formato for mais complicado, não ajuda muito. Porque você tendo aquela gana de resolver, de trazer solução, é muito melhor do que você desenvolver alguma coisa que às vezes não faz sentido. E é bom, às vezes, você escutar que não faz sentido, né? É importante. Enfim. Esse daqui é um protótipo que eu vou mostrar ele na íntegra, que o outro foram só videozinhos que a gente fez para uma apresentação mais simples. A Inove, ela... Deixa eu botar aqui maior. A Inove, ela faz móveis corporativos, né? Então, ela foi fazer uma validação da persona dela. Então, ela foi buscar no marketing corporativo a validação da persona. Então, a definição de persona, né? Personagens fictícios que contêm todas as características do indivíduo que um negócio acha ser o seu maior alvo de comunicação e interação. É literalmente o desenho do público-alvo que a empresa deseja se comunicar e atingir. Isso é pensado e traçado de acordo com o modelo do negócio, com o comportamento que o mercado indica e, principalmente, através da expertise dos gestores, ajudando a nortear as estratégias, o posicionamento e as tomadas de decisão da equipe da empresa em questão. Então, a Inove Escritórios é uma empresa que faz móveis sob medidas para outras empresas, né? Então, a persona dela está muito focada em arquitetos que desenvolvem os projetos para essas empresas. Então, a gente fez uma persona aqui. A persona, ela é realmente um personagem, né? A gente teve aqui a persona 1, que é profissionais de arquitetura e design de interiores. A gente colocou nome, idade, profissão, interesses, o que gosta de fazer, o que consome na internet. Isso é muito bacana para a gente mapear o público-alvo, né? E a gente foi na persona 2, profissionais de engenharia civil e que são projetistas 3D. Aí a gente também tem a mesma coisa, nome, idade, profissão, tudo igual. Então, a validação e estudo da persona. O que a gente fez? Todo o ambiente que isso ia ser aplicado, já que era uma persona um pouquinho mais complicada de lidar do que o nosso cliente final. Era uma persona que a gente estava querendo que ela usasse nos seus projetos os móveis da Inove, né? Eles tinham esses blocos 3D, eles tinham tudo isso para oferecer para o arquiteto ou para o projetista. Então, a gente escolheu o local neutro para essa pesquisa ser aplicada, né, para ambos e confortável para o entrevistado. Um café ou confeitaria ou o próprio escritório do entrevistado. A entrevista seria presencial, né, com uma abordagem, uma conversa informal, com perguntas abertas que permitissem desdobramentos, com base no roteiro que já foi definido e decorado pelos entrevistadores.
Então, quando a gente fala de roteiro, não é ler o roteiro, é um roteiro pré-definido que já está na cabeça, né? Então, a entrevista, ela não era para ser gravada naquele momento e não ser falou, anotou, anotar tudo na frente do entrevistado. Tentar deixar ele falar ao máximo, sem interromper, e ler o mínimo do roteiro guia. Isso é só se esquecesse alguma coisa. Buscando a sinceridade que o despojamento dava, né? Então, o roteiro de perguntas foi o seguinte. A introdução. Que era pergunta quebra-gelo, né? A gente dividiu em conhece bem o entrevistado e não conhece o entrevistado. Então, quando conhecesse bem o entrevistado, era o nome, a formação, qual o seu negócio, para contar um pouco da trajetória profissional e que tipo de projetos você está trabalhando no momento, né? E não conhecendo o entrevistado, era olá, tudo bem? Como é que foi a última semana, últimos tempos? Tudo se apresentar, né? Me conte um pouco da sua trajetória profissional, com que tipo de projetos você tem trabalhado mais, tudo isso. Então, é uma introdução mesmo. Tem as perguntas intermediárias, né, que abre espaço para diálogo e a casualidade. O que você gosta de estudar ou pesquisar, as novidades dentro do que você atua. Que tipo de conteúdo você costuma acessar, seguir nas internet pelas redes sociais? Quais redes sociais? Quais os canais específicos de arquitetura que você acessa, que você mais gosta? Existe alguma pessoa, personalidade que te chama atenção? Algum estúdio ou alguma marca que te chama atenção? As perguntas específicas, completamente ligadas ao ramo de atuação. O que dá mais importância para você executar um projeto? Montagem, isso a gente colocou entre parênteses, porque seriam algumas coisas que seriam levantadas, né? Montagem, prazo de orçamento, qualidade, acabamento, valor agregado, garantia, forma de pagamento e outras coisas. E perguntas diretas, referente diretamente ao que a empresa quer saber. Eu não sei o que está passando aqui. Tá fazendo esse barulho. Meu Deus. Ô, Bruna, vou aproveitar o barulho. Eu tenho outra reunião agora, 11h30. Eu tinha reservado só 1 hora para nossa reunião. Achei que era só uma. Eu vou precisar sair, tá? Ah, tá bom, sem problema. Mas eu acho que já tá no finalzinho, né? Sim. Não tem problema. Não, isso daqui já foi. Assim, eu tô só falando aqui das perguntas, porque tem muita gente que pede para eu trazer os exemplos de pergunta. Esse daqui é um exemplo. Então, tá bom. Tá bom? Obrigada, então, tá? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Então, para finalizar, né, quais são os maiores problemas com a execução do projeto, quais são os maiores problemas que você destaca quanto aos móveis, quais soluções você encontrou para contornar esses problemas que você me contou, né? Isso daqui é só um exemplo, é óbvio que eles não iam fazer todas essas perguntas, porque senão ia demorar um século, né? Isso é tipo uma engatada na outra, sabe? Não, é uma conversa direta, né? Como você costuma gerenciar o atendimento de um projeto, canais de comunicação que estão fazendo, que oferecem com as pessoas do local, esses canais funcionam e tal. Então, essas eram as perguntas. Então, destaque, que também estava para eles, destaque seus pontos fortes baseados na conversa. Aproveite essa abertura de oportunidade, né? Apresente sua empresa o mais breve possível, dê um cartão de visitas, um brinde ou um folder no final da conversa e anote tudo depois. Memorize e anote para não esquecer nenhum detalhe sobre o pessoal do entrevistado, suas dores e problemas no trabalho, sua relação com a empresa de imóveis e o que busca na internet e em que canais, né? Então, busque sempre ser top of mind, que é buscar sempre ser a primeira empresa que a sua persona pensa quando precisa dos móveis corporativos. O marketing de relacionamento, que é dar benefícios e sanar as dores do seu cliente, buscando sempre fidelizá-lo. E o marketing de experiência,
que é buscar encantar ao máximo seu cliente em todas as etapas do processo: venda, atendimento, montagem e pós-venda. Então, esse foi o protótipo que a gente fez Day 9. Esse eu acho que foi o protótipo mais completo que eu já fiz, né? Ele é um protótipo assim que tem tudo, tem desde do que você fazer ao início, até as perguntas, até o final do que você deve ser, do que você deve procurar fazer, e enfim. Então, é isso, basicamente. Eu já falei para o Elton, não falei para a Andréia. A Andréia avisou que está escutando, né? Porque ela tá vendo coisas de almoço. Então, eu vou dizer que eu já passei o termo de visita, né? Para a Andréia eu ainda vou passar, né? Mas queria saber se tem mais alguma consideração, alguma coisa. Se vocês querem, né? No caso, a Andréia não vai poder me responder agora, mas se quiser que eu passe o protótipo da I9, ele está lá no banco de protótipos, de uma forma mais enxuta, mas é um dos meus grandes cases aí de sucesso, que está bem esmiuçado. Difícil falar. Não, acho que tranquilo, assim, deu para entender bem assim. Eu acho que o válido é a lógica, né, de como fazer uma montagem. E eu acho que daí, dentro da narrativa e como estava ali, cada um tem que adaptar, né, pro negócio daí, né? Sim, é bom. O exemplo de perguntas é bom, mas a gente tem que realmente adaptar, como eu também tinha falado, e todo mundo que fala de prototipagem, né, eu acho que fala disso, de adaptar com quem a gente vai perguntar, com quem a gente vai falar, né? Uhum. Então, a Andréia está ouvindo, gostou muitíssimo, que bom que você gostou, Andréia. Então, eu peço para vocês dois, depois eu vou falar também para a Caroline, que eu já tenho mais ou menos uma ideia na minha cabeça do que a gente poderia fazer de protótipo com vocês. Com todo mundo que eu já fiz Encontro 3, eu já tenho encaminhado na minha cabeça um protótipo. Mas não é a minha cabeça só, né? Eu peço para vocês, depois dessa palestra e desse material, refletirem o que vocês gostariam de fazer como testagem, e no Encontro 5 me trouxessem essa ideia, né? Eu vou dar a minha, vocês dão a sua, e a gente vê se bate, qual vai ser melhor a gente testar, e é isso. Para refletir aí, e depois eu vou passar o material para vocês, tá bom? Perfeito. Então, muito obrigada pela participação. Imaginei que iam ser poucas pessoas hoje de manhã, mas à noite a gente está de volta aí, para que todo mundo possa ouvir. E obrigada mesmo, tá? Pela atenção e por ter ficado aí até o final. Ok. Tá bom? Então, um abraço. Elton e Andréia. Andréia, a gente já tem mais ou menos uma ideia de quando a gente vai marcar o Encontro 5. Elton, se você já quiser deixar marcado, tá? A agenda está aberta a partir de amanhã. Tá? Uhum. Eu vou me organizar aqui. E na Aí, quarta-feira, geralmente, eu tenho compromisso, mas eu vou ver para quinta-feira. Quinta-feira seria ótimo. Perfeito. Uhum. Então tá. Então é só você me dizer. Obrigada, gente. Agradeço. Bom almoço aí para todos vocês. E boa semana. Tchau para todo mundo. Tchau.